Olá, gente. Espero que todo mundo esteja se cuidando para as aulas presenciais voltarem o mais cedo possível. Mas, por enquanto, estamos nos adaptando a essa plataforma nova, que são as aulas online, certo? Hoje é a primeira aula de matemática. Eu espero que todo mundo esteja se adaptando, estudando e revisando os conteúdos da melhor forma possível. A gente vai iniciar hoje de onde paramos, que é o último capítulo, no caso, o capítulo 3, para a global, certo? Espero que o conteúdo fique fixado da melhor forma possível e contemos com todos os nossos esforços. Todos os professores estão unidos por uma única causa e os pais e responsáveis também. Então, agora vamos dar início ao conteúdo da nossa aula. Dando seguimento às nossas aulas, nós vamos rever hoje o básico da equação polinomial do segundo grau, porque ela é a base dessa nossa global, certo? Vamos lá. A equação polinomial do segundo grau, ela possui essa cara aqui. ax² mais 1bx mais c. Esse a tem que ser diferente de zero, certo? Porque se o a for zero, essa parte de cá some e vira uma equação no primeiro grau. Então, a nossa expressão, ela é formada por duas coisas. Os coeficientes, que são o a, o b e o c, e a incógnita, que é o x, certo? A que está aqui tem que ser a mesma que está aqui. Se forem diferentes, tem que separar as equações e resolver separadamente, certo? Aqui eu coloquei um exemplo para a gente poder identificar os coeficientes. 5, 3 e menos 2. Lembrando que o sinal, ele também entra como coeficiente. Aqui a gente não coloca o maisinho na frente, nesse caso aqui, nesse, porque, como é número positivo, a gente não precisa colocar o mais. Mas, em números negativos, nós precisamos sim colocar o menos, certo? Vamos à grande vilã, né, do nono ano, que é Bhaskara. Bhaskara, a gente sabe que a fórmula é a seguinte. Menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac sobre 2a. Quando tudo isso aqui dentro da raiz é chamado de delta. Então, pode ser tanto menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, como a forma que está escrita, certo? Lembrando sempre que o a tem que ser diferente de zero, certo? Aqui eu vou colocar um exemplo. Coloquei um exemplo com esses valores aqui, certo? Com essa expressão no caso. Para eu poder usar essa expressão, eu tenho que colocar ela igual a zero. Beleza? Sempre igual a zero, porque eu estou procurando as raízes. Lembra que a gente viu que funciona da seguinte forma. Se eu tenho raiz, no caso o delta, ele é maior que zero, eu tenho duas raízes, certo? Raízes diferentes, certo? Se o delta ele é igual a zero, eu tenho uma única raiz. A minha parábola, que é essa função aqui, ela vai tocar no meu eixo x. Lembra do plano cartesiano? Esse aqui é o eixo y e esse aqui é o eixo x, certo? Vai tocar no meu eixo x em apenas um ponto. Quando eu tenho delta maior que zero, vai tocar em dois pontos. Continua sendo eixo y e eixo x. E quando o meu delta ele é negativo, eu não vou tocar em nenhum ponto, por isso que a gente não calcula. Se o delta é menor que zero, a gente para a conta ali e não tem raiz real. A gente escreve não possui raiz real. Ou x não pertence a R, certo? Qualquer um dos dois termos. Vamos lá. Atribuindo os valores do exemplo. Esses valores aqui. No caso, A é 5, B é 3, C é menos 2. Substituir aqui nessa fórmula. Substituir esse de cá por delta, tá? Como eu não sei quem é delta, primeiro eu faço ele. Tá aqui, o delta. B² menos 4ac. B² menos 4ac. Aí, quem é B? 3. Quem é o 4 repete, né? Quem é o A? 5. Quem é o C? Menos 2. Substituir. A, no caso, A, C e B. 3 ao quadrado, 9. O menos repetiu. 4 vezes 5, 20. Certo? Repetir o C também. 9 desce novamente. Menos com menos, mais 20 vezes 2, 40.
9 mais 40, 49. Então, a gente já sabe quanto vale delta. Agora, vamos substituir aqui na expressão. Aproveitei e fiz 2 vezes 5, certo? Aqui na minha expressão embaixo, 2 vezes o A e o A é 5. Vamos lá. Lembra que o 3 aqui vai ficar negativo porque a expressão é menos B. E nesse caso, nosso B é 3, vai ficar menos 3, certo? Vamos lá. Menos 3, mais ou menos, raiz de 49 sobre 10. Aí agora eu tiro esse negócio da raiz, né? Quanto é a raiz de 49? 7. Então, menos 3, mais ou menos, 7 sobre 10. Aí agora entra a parte importante. O meu delta, ele é maior, menor ou igual a 0? Maior, né? Se ele é maior que 0, eu tenho duas raízes. Então, eu tenho que separar x1, x2. Ou pode ser x1, x2, enfim, tanto faz, da forma que vocês escolherem. Vou separar. Como é que eu separo isso? Tá vendo que aqui tem mais e menos? Uma conta, no caso, o x1 fica com o mais, o x2 com o menos. Professora, botei x2 com o mais, tem algum problema? Não, problema nenhum, certo? A ordem não vai alterar. Vamos lá. x1, menos 3 mais 7 sobre 10. Menos 3 mais 7, 4 sobre 10. Vou resolver essa fração aqui. Dá 0,4 é uma fração decimal. Só é mover a vírgula. Nessa de cá, um x2. Agora eu faço com menos. Menos 3, menos 7. Tô devendo R$3. Vou dever R$7 também, vou ficar devendo no total R$10. 10 sobre 10, números iguais, dá 1. Mais com menos, menos. Certo? Menos 1. Então, eu tenho duas raízes, x1, x2. 0,4 e menos 1. Se eu fosse montar esse gráfico, ele ficaria o seguinte. Muito lindo, meu gráfico retíssimo, certo? Vamos lá. Menos 1. Aqui, mais ou menos. Se o 1 tá aqui, o 0,4 tá mais ou menos aqui. Então, o meu gráfico, ele passaria por aqui e passaria para cá. Ele tá vindo para cima porque o meu A é positivo. Se o meu A fosse negativo, ele ia tocar nos dois pontos, mas ia tocar assim. Um ponto aqui, outro ponto aqui. Tocar de cabeça para baixo. Tudo depende do A, certo? Pronto, gente. Essa é a aula de hoje. Espero que vocês revisem a equação polinomial de segundo grau. Tem alguns exercícios aí para vocês fazerem.